Olá, você que nos acompanha. Nós somos o Bom de Papo Podcast. O nosso programa semanalmente traz convidados super especiais. E hoje, para bater um papo conosco, estamos com duas pessoas aqui maravilhosas. O nosso parceiro Paulo Alexandre e a dona Isabel Nunes, dona Isabel Nunes, que vão estar aqui batendo papo, falando sobre vários assuntos muito importantes aqui para a sociedade. E a gente vai conversando aqui, desenvolvendo esse tema, né? Paulo, seja Uhum. muito bem-vindo. Dona Isabel, sejam Muito muito bem-vindos ao obrigado. nosso podcast, né, para esse Uhum. nosso bate-papo, que vai ser um bate-papo muito bom, muito descontraído. E espero que vocês estejam à vontade aqui para a gente desenvolver. Com certeza. Uhum. Ok? Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Né? Nós estamos recomeçando o projeto agora em 2025, depois de um hiato meio que forçado, né? Porque não adianta manter um projeto sem a manutenção, sem estar tudo certo, né? Ainda mais porque um projeto que trata da verdade tem que estar sempre alinhado com a verdade. Não adianta você fugir disso. É verdade. Dona Isabel, tá mais tranquila? Pode ficar à vontade, viu? Não, tranquilo. Dona Isabel, antes da gente entrar aqui, Dona Isabel, tô nervosa. Disse, Dona Isabel, relaxa, que aqui é um papo de amigos. A gente vai estar falando sobre assuntos aqui que são muito importantes, né? A gente aqui está dando voz para quem não tem voz. A gente está lidando com um assunto que é muito delicado, né? Que são vários assuntos que a gente vai falar aqui, que a gente tem a possibilidade de ajudar aquelas pessoas com a nossa palavra, com a nossa orientação. Então vai ser muito bom esse bate-papo da gente, né? Uhum. Paulo, eu estou acompanhando você nas suas redes sociais, estou vendo que você está com o seu projeto, né? O grupo, né? O grupo Arte e Transformação. E esse grupo, ele vai desenvolver um trabalho de restaurar vidas, né? Trazer Uhum. as pessoas para o seu âmbito de alegria, na é verdade. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, meu amigo. Pronto. Na verdade, já faz 16 anos que a gente existe, né, com esse formato, né? Porque tudo começou de uma forma até despretensiosa. E tudo eu digo assim, que Deus ele usa as situações para que a gente aprenda, e se a gente for inteligente, a gente vai captar qual é a nossa missão na Terra. Porque tem Verdade. gente que até hoje fica procurando, né? Por que eu vim para esse mundo? Né? E, tipo, eu passei boa parte da minha adolescência sendo voluntário nas obras do finado Monsenhor Aldo, né? A Casa das Meninas, a UREM, a rádio, que até hoje existe, que é 105,9. Então, eu cresci ali dentro, praticamente, né? Ajudando as meninas, porque eu fiz pedagogia. Então, foi um grande aprendizado para mim, porque o que eu aprendi em sala de aula, eu levava para aplicar lá, e o que eu via lá, eu levava para a sala de aula como exemplo de educação, de resultado de uma família destruída, porque a maioria das meninas lá tinham sido vítimas de algum tipo de violência, ou estavam lá aguardando serem adotadas. Então, até tentei adotar uma menina de lá, mas não deu certo. Então, começou daí. E aí, toda a vida que tinha festa do Dia das Crianças, Natal, essas coisas, me chamavam para mim me apresentar. Eu sempre gostei de cantar, de dançar. Fã do Michael Jackson, de Sandy Júnior, desses artistas assim que cantavam e dançavam muito. Então, eu sempre me apresentei. E aí chegou um momento que eu digo, não, eu preciso levar isso para fora dos muros da instituição. E aí foi quando eu comecei a fazer apresentações no Parque Ceci Cunha, e veio o primeiro estalo. Ao final de cada apresentação, as pessoas procuravam a gente e diziam, poxa, eu estava pensando em me matar hoje, mas eu ouvi a mensagem que vocês passaram aqui e decidi repensar minha vida. Ou então, eu estava afastado de Deus, mas eu ouvi uma mensagem boa aqui e vou procurar a igreja para voltar. Entende? Então, isso trouxe um despertar de responsabilidade que nunca mais acabou. A gente começou a trazer isso para dentro da nossa pauta. As peças da gente sempre foram escritas em cima de depoimentos reais, de pessoas reais. Por isso as pessoas se identificavam e cada vez mais vinham atrás.
E até mesmo as pessoas do nosso elenco eram pessoas que precisavam de ajuda. Porque, por exemplo, teve uma moça que ela foi expulsa de casa por um desentendimento da família. E no nosso grupo ela encontrou um seio familiar. Por isso é que eu costumo dizer que a gente não é um mero grupo teatral, a gente é uma família. Porque um ajuda o outro. É muito importante, né, você tocar nesse ponto aí de o acolhimento, né? Então, sempre que você tá triste, você só quer uma pessoa que diga aqui a mão para você, né? Segurando a minha mão que eu tô com você. Isso. Então, é muito importante quando você tem pessoas como você fazendo esse tipo de projeto para abraçar essas pessoas e para que elas se sintam acolhidas, para que não pensem no pior, que é a situação de tirar a própria vida, né, dona Isabel? É verdade. Né? Então a gente vê muito aí, a gente vê o noticiário, não, que fulano se matou, tal. Uhum. Mas assim, vamos puxar o histórico dessa pessoa. O que é que ela já demonstrava? Quem estava próximo dela, quem estava ao redor dela, qual o apoio que essa pessoa teve, né, Paulo? O maior erro da sociedade é justamente esse. Né? A depressão é uma doença silenciosa. Tem uma amiga minha que na véspera de se matar ela estava contando piada. No dia seguinte, quando foram procurar ela, ela já estava morta. Então, muitas vezes a pessoa não percebe, não vigia. Não... É mais fácil a pessoa vigiar a vida alheia para fofocar do que para fazer o bem. Verdade. Então esse seu projeto, ele vem com esse intuito, né? De trazer alegria para as pessoas, para que elas consigam superar essa dificuldade, né? Tentar diminuir, pelo menos diminuir, né? É. Mas só que o que eu gosto de dizer é que a gente nunca leva uma diversão vazia. A gente sempre faz questão de levar algo que seja construtivo, né? Porque tem tantos eventos por aí que a pessoa vai e volta igual que foi ou pior, né? E já a gente tem essa preocupação. O que a gente vai fazer para as pessoas se sentirem melhores ao voltarem para casa? Voltarem com um pensamento positivo, voltarem com uma reflexão da vida, né? Porque a gente fala em Deus nos nossos eventos, mas é importante diferenciar o que é ter fé de religiosidade, porque a gente nunca saiu pregando placa de igreja, tanto é que o nosso grupo é ecumênico, tanto tem católicos como evangélicos, como pessoas de várias denominações, e o importante é que todo mundo entende qual é a sua missão ali dentro e fazer o projeto continuar e acontecer. Qual é a mensagem do grupo, né? Exatamente. Porque às vezes eu vejo até uma briga destrutiva entre religiões. Né? Na internet você encontra fácil vídeos de pastores criticando padres, padres criticando pastores. E Deus é um só. Deus é um só. Se você fica gastando seu tempo, sua saúde, criticando um igual, você só está propagando destruição. Verdade. Ô Paulo, e fala do grupo. Quem são as pessoas que compõem o grupo? Bom, depois do hiato que nós tivemos, eu fui atrás de ex-integrantes. Né? Se você olhar para a foto do nosso novo cartaz, que a gente está divulgando da nossa nova peça, Né? a maioria são ex-integrantes. Né? Só há uma pessoa novata, que é a Verinha, aqui, que entrou esse ano. Essa moça aqui é ex-integrante, né? A Ananda, essa primeira. Essa daqui também é ex-integrante. Esse aqui quase fundou o projeto junto comigo, foi meu aluno, entendeu? Então são pessoas que têm uma história com o projeto e comigo. Se identificam, né? Exatamente. Eu fui resgatando cada uma delas, porque são pessoas que vestem a camisa do projeto. Não adianta você procurar pessoas que têm um talento, como já teve na nossa história, pessoas que têm um talento, mas que duvidam da questão do poder curativo, entendeu? Entendi. Porque não é eu, Paulo Alexandre, quem faz a cura. Eu apenas sou um veículo para que a cura aconteça. Por exemplo, uma coisa importante que a gente tem que frisar aqui: toda palavra que você profere, ela tem poder. Verdade. Então,
A partir do momento em que você chega para uma pessoa e você só fala coisas boas para ela, você já está emanando bons sentimentos aí. Ao contrário de muitas mães que a gente vê por aí, que dizem, esse meu filho não presta, minha filha não presta, esse meu filho é chave de cadeia, não sei o quê. Quanto mais você fala mal, mais você jogar pedra, mais você está afastando a pessoa do bem. Tá, Luz? Então, muitas vezes as pessoas dizem, é muito complicado. Isso não tem complicação. Se você vai para qualquer ambiente e você vai em missão de paz e emana paz, você já está fazendo bem. Então, o nosso princípio é esse. Fazer o bem, né? Exato. Sem olhar quem. Fazer o Uhum. bem sem olhar quem. Ô, dona Isabel, e a senhora já conhece o Paulo a longa data já? Muitos anos. Ele tinha uns 8, 9 anos quando eu conheci ele. Trabalhava com a mãe dele. É uma pessoa que ajuda muita gente, né? Muita gente. Só vejo as coisas boas que o Paulo faz. Nesse caminhada que ele vai ajudar um, ajudar outro. Eu conheço umas 3 pessoas que ele tirou do fundo do poço. Fazendo esse trabalho, E né? hoje está maravilhosa, sabe? Graças a Deus, né? Então, assim, eu queria saber de você, Paulo, hoje, se você consegue ter muito apoio, como essa questão de apoio, ou você está sozinho nesse projeto? Como é que está sendo isso aí? Bom, isso é meio difícil de responder, porque nós temos alguns patrocinadores fixos, mas só para épocas específicas do ano, como o aniversário do grupo, ou então Natal, entendeu? Então, são pessoas que estão lá desde o começo, que nem a Isabel, que me conhecem de muitos anos. Então, ajudam porque conhecem, porque confiam. Entendi. Né? Porque a pandemia quebrou muitas pernas. Muita gente pergunta para mim, rapaz, como é que um projeto que tem 16 anos de idade se encontra nessa situação que está hoje, que a gente está recomeçando, bem dizer mesmo, né? Começando praticamente como se fosse do zero. Dando a volta por cima, né? Dando a volta por cima. E eu digo, meu amigo, teve empresa que quebrou. Porque antes da pandemia, a gente teve uma época que a gente chamava de época de ouro. Que o povo dava R$1.000 de patrocínio, R$2.000 de patrocínio, sabe? A gente fazia banner com o nome desse povo. Patrocinava idas para a gente se apresentar em Maceió. A gente se apresentou no Teatro Deodoro já. Pense na loucura, eu lotei uma van com 16 jovens, 16 adolescentes, e a gente se apresentou no Teatro Deodoro com uma peça de minha autoria, sabe? Então, essa época de ouro, ela era muito maravilhosa, porque como todo mundo já conhecia o que tinha que ser feito, e o texto ele é orgânico, muitas vezes a gente só precisava repassar o texto minutos antes de subir no palco e já estava pronto. Porque todo mundo já conhecia qual era a sua função ali. Às vezes mudava uma frase, mudava uma coisa ou outra, mas todo mundo sabia qual era a sua missão ali. Então, a gente nunca trabalhou com decoro de texto. A gente trabalhava com um sentido de cena. Né? Vamos supor, né, nessa época de ouro, na peça que a gente apresentou, tinha uma menina que tinha se acidentado e estava caída no chão. Qual é a primeira coisa que sua reação? É se ficar preocupado, ligar para a SAMU, perguntar se a pessoa está bem, né? Então é isso. Sentido de cena. Como é que você agiria se aquilo tivesse acontecendo na vida real? Né? Então isso já facilita muito na hora de pessoas que às vezes não têm muito contato com teatro ou com atuação, de conseguirem entrar no personagem, porque elas agem praticamente naturalmente. A única coisa que diferencia é o contexto em que elas estão inseridas na história. Entendi. Essa questão do teatro, eu acredito que, principalmente aqui no Nordeste, ainda é muito pouco visualizado, né? Então, poucas pessoas sabem o que é teatro, ou já foram ao teatro. Mas
quando você vai ao teatro, já tive a oportunidade de assistir algumas peças, e é muito bom, né? É muito bom você ir, porque ali você vê as pessoas fazendo aquela peça, fazendo aquele show ali para você. E quando eu ia muito, quando tinha um pessoal de Maceió aqui de comédia, eu gostava bastante. Até me recordo que fui a última vez ali no Clube dos Mictores, que já não existe mais, né? Infelizmente. Então, o Clube dos Mictores ali, eu fui umas 2 vezes de peças que ocorreram lá. Foi muito bom. Então, assim, o teatro, ele deveria ser mais visualizado, né? Os governantes, os políticos deveriam incentivar, disponibilizar locais para as pessoas desenvolverem as peças e até educar também nas escolas, né? Inclusive, eu me animei muito quando disseram de que o prefeito Luciano Barbosa vai construir agora, finalmente, um teatro para Arapiraca, né? Porque está devendo, entre aspas. Porque aquele que foi construído ao lado do antigo Colégio Bom Conselho, a gente se animou por nada, porque fica ali só se deteriorando. A pauta que cobram é muito cara para um pobre que trabalha pagar uma pauta ali, entendeu? Às vezes a maioria dos teatros daqui tem essa dificuldade. Tem no Planetário, né? No Planetário tem um teatro. E o Planetário tem a dificuldade de acesso. Locomoção, porque, que eu saiba, não tem um ônibus que passe lá na frente. E só quem tem carro, quem tem moto, que pode ir. Então, fica muito difícil, né? Muitas vezes é muito mais fácil para a gente ir para Maceió, se apresentar lá, do que conseguir ir aqui. Falar em Maceió, eu estava vendo nas suas redes lá, até uma reportagem que você esteve lá em Maceió, né? Conseguiu se apresentar lá recentemente, né? É que a gente tem um grupo de psicólogos lá, chamado Cavida, né? Um beijo para minha querida Wilza Rosa, que o grupo Cavida, eles sempre que podem, eles chamam a gente. A gente já participou de simpósios, de palestras, e a última vez ela foi muito especial, porque eu consegui enganar uma turma de alunos de psicologia. Imagine a sala repleta de alunos de psicologia, que eu entrei com o meu personagem, todo de terno e gravata, e comecei a palestrar lá, e eles pensavam que eu era mais um palestrante. Só que quando eu comecei a exagerar muito, que eles começaram a rir, aí foi que eles caíram em si, que aquilo era teatro. Mas é muito bom, porque a maioria das portas abertas em Maceió foram por eles. E, assim, é bom que a gente esteja recomeçando para poder abrir mais portas novamente lá. Porque lá a gente se apresenta em shoppings daquele barra shopping, tipo, que é top, que em outros lugares, assim. Aqui em Arapiraca, às vezes a gente se encontra em situações que, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui me apresentar num palco que, se a gente pulava no meio, as caixas de som pulavam do lado. Perigoso, né? É. Então não tem nenhuma estrutura, né? É verdade. E você muitas vezes passa até constrangimento, né? Nossa Senhora, muitas vezes... Porque, assim, eu sou muito perfeccionista. Eu não sei se isso é qualidade ou é defeito. Então, muitas vezes eu volto para casa com aquele gostinho de que eu poderia ter feito melhor. Sempre fica aquele... Ô Paulo, e então me fala esse seu trabalho. O que é que ele impacta na vida daquelas pessoas que estão passando por aquele momento difícil, que estão precisando rir? O que é que o seu projeto aí, ele impacta na vida dessas pessoas? Fala pra gente. Bom, primeiro de tudo, o texto bem construído, né? Porque hoje em dia é muito fácil você escrever qualquer coisa e dizer, vou jogar para o público rir. Mas só que quando você constrói um texto bem alencado, que tem uma mensagem entre uma piada e outra, uma situação engraçada e outra, uma música e outra, que a gente sempre bota música, vai ter aquela mensagem que vai tocar uma pessoa específica da plateia. E é isso que é o nosso diferencial. Porque aquela pessoa vai se identificar. Por isso eu gosto de botar muito mulheres na plateia. No palco. Porque a maioria das pessoas que sofrem de depressão são mulheres.
né? Então, aquela mulher vê uma poderosa que conseguiu vencer os seus problemas e, mesmo com suas fraquezas, conseguiu dar a volta por cima, ela vai pensar, poxa, se ela conseguiu, eu consigo também. Entende? Então, já começa daí o processo do resgate. Sem falar que no próprio elenco tem pessoas resgatadas ou que estão em processo de resgate também. Pessoas que estão em depressão estão usando o teatro para botar para fora as suas raivas, as suas brigas. Porque os principais motivos de depressão hoje em dia é o quê? Briga familiar, fim de relacionamento, desemprego. Eu, por exemplo, se não fosse a ajuda do teatro, eu estava muito mal psicologicamente, porque eu estou prestes a completar 40, 42 anos. Parece que eu estou com essa idade, sinceramente. Você fala no aspecto de sofrimento, né? É porque muitas vezes as empresas ligam para mim dizendo que o meu currículo foi aprovado e quando eu digo que eu estou prestes a completar 43, eles dizem, não pode. Só por causa da idade. Isso me mata por dentro, é como se fosse uma facada. Entende? Então, para todas as situações que vão matando as pessoas por dentro, a gente tem que levar uma espécie de remédio, que a gente chama de o amor que cura, né? Nunca fazer uma coisa levianamente, sempre fazer friamente calculado, para que a pessoa se sinta acolhida. Por exemplo, tem uma música que é de um artista que eu admiro muito, que é o Rodrigo Teaser, que todas as vezes que a gente canta essa música, eu peço para que as pessoas se abracem. Porque muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço. E naquela troca, às vezes acaba surgindo uma amizade, surgindo novos relacionamentos. E muitas vezes já donos de eventos que a gente fez isso, disseram, olha, aquele momento do abraço foi o mais lindo, foi o que salvou o evento, foi o que fez a diferença. Entende? Então, isso é maravilhoso de se ouvir. Esse contato, né, físico, ele é muito aconchegante, né? E principalmente quando você está num momento difícil. Né? E uma coisa que eu reparo é que o povo daqui de Arapiraca, eu digo assim porque como eu vim do Ceará, e lá no Ceará o povo é muito caloroso, gosta muito de abraçar. Aqui o povo já é mais retraído, né? Então, às vezes, você vai pronto para abraçar e a pessoa se retrai. Ô Paulo, e a gente está falando de afeto, de carinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu ponto de vista. Hoje, o que foi que afetou diretamente para que esse relacionamento ele ficasse mais distante, né? Que você falasse aí, que a gente estava falando antes de entrar no ar, e você me falando da questão das redes sociais, né? É porque, falando a verdade, as pessoas se acomodaram com a telinha, né? Principalmente celular, ou então aquele que é um pouquinho maior, como é o nome? Tablet. Tablet, pronto. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm a coragem usando a tela. Tanto é que por isso que existe tanto hate. Porque a pessoa tem mais coragem de atacar alguém criticando, digitando, do que se fosse para criticar ao vivo. A mesma coisa acontece na aproximação, né? Hoje em dia, se você colocar duas pessoas juntas, elas vão ficar tímidas, vão ficar sempre olhando, até que uma hora vai rolar uma conversa, nem que seja para perguntar que horas são. Já se fosse dar um celular para cada um, já meia hora já estavam lá, conversando, né? E assim, como é um dos temas que eu separei, eu já vou logo disparar aqui, que esse espetáculo que a gente está montando, que se chama A Queda de um Meme Star, que fala do vício das pessoas nas redes sociais, é justamente sobre isso, sobre criadores de conteúdo que ficam viciados em números de likes, em números de views, em números de tudo, e fazer publis, e se esquecem quem realmente eles são, qual é
o verdadeiro ser deles. E aí é que surge a comédia nessa peça. Porque o meu personagem, ele vira um meme, fica nacionalmente famoso, e aí quando a fama cai, ele não sabe lidar. Ele não sabe mais quem é ele, porque ele só sabe viver o personagem. Não separou a vida pessoal. Exatamente. Então, vira muito comédia porque do vício das redes sociais atrai o vício do álcool. E aí, do vício do álcool, a pessoa mais animada já começa a fazer certas coisas que não faria se tivesse sóbrio. E aí, tipo, a gente faz uma crítica escancarada a tudo isso, né? Ao quanto as pessoas estão vivendo uma realidade que está prejudicando, que não é uma realidade real, digamos assim. Porque, por exemplo, duas coisas que são importantíssimas da gente frisar. A lei que foi aprovada agora, né? Que é a lei 15.000, não, 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celular nas escolas. Por quê? Porque os jovens estão usando o celular escondido na escola. Como é que vão aprender se estão lá jogando, se estão no chat, se estão trocando mensagem no celular? E até no emprego. Eu trouxe aqui a informação de que a geração Z, né, que é essa geração do pessoal, que eu estou sem óculos, aqui do pessoal que nasceu entre 1995 e 2010, esse pessoal está tendo dificuldade de se manter no emprego, porque eles não entendem o que é hierarquia, a ansiedade de estar nas redes ou de replicar coisas que eles aprenderam errado nas redes, acaba atrapalhando a convivência no emprego. Ou seja, se a pessoa não souber o que é redes sociais, o benefício ou o malefício, vai prejudicar desde a criancinha até a fase adulta, idosa. É verdade. Eu peço licença a você, meu amigo Paulo, a dona Isabel também, para fazer aqui o anúncio dos nossos patrocinadores que estão conosco aqui no nosso podcast. Né? Então, Michel Moto Detail, sua lavagem personalizada, lá no bairro Cana Fístula. Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista, no bairro Ouro Preto. E 9 Motos, nosso amigo Iago, lá no bairro Cavaco, conta com a mega oficina para atender melhor a sua motocicleta. Beltone Fardamentos e camisas personalizadas. Tá chegando agora as aulas dos seus filhos. Vai lá no Beltone. Motopeça Dois Irmãos, nossos amigos Jonathan e Jefferson, em Giraldo Pociano. Tony Prime Cell, celulares e acessórios, lá em Canaficha do Cipriano. E aqui, estamos aqui no estúdio Kcast, nosso parceiro já ali, fazendo a nossa cobertura. E estamos aqui nessa linda estrutura. Então, se você quiser gravar o seu comercial, gravar o seu podcast, vem para cá, para Kcast. Cuida, vem para a loja. Né? Então, vamos dando continuidade, que são vários temas super importantes, né, Paulo? Você já trouxe alguns artigos aí falando sobre algumas informações que são muito importantes, principalmente essa dos jovens hoje, nas escolas, perdendo o foco por conta dos aparelhos celulares. A gente vê que até os próprios pais, às vezes, são muito culpados por conta disso, porque a criança está ali chorando e tal, o pai está no celular, né? Então, às vezes, até os próprios pais, eles interferem diretamente nesse processo, e é uma coisa que tem que ter muito, muito cuidado, porque hoje nas redes está sendo jogado tudo, e as crianças também estão tendo acesso imaturamente a esses conteúdos também, né? E é isso que é o perigo do século, né? Eu vou citar dois casos bem importantes aqui para poder aprofundar no assunto. Primeiro de tudo, você vê hoje em dia as crianças, a maioria delas, elas falam muito mais bem desenvoltas sobre vários assuntos do que antigamente. Verdade. Quando eu era pequeno, eu achava que a única diferença do menino para a menina era o tamanho do cabelo. Hoje em dia as crianças sabem o que é menstruação, namoro e outras coisas, e falam tudo com uma naturalidade, sabe?
e vem me perguntar. E eu descobri, inclusive, que eu queria ser professor por causa disso. Porque as crianças vinham me perguntar coisas que os pais não respondiam em casa. E aí eu digo, acho que o pai de vocês não fala sobre isso em casa? Não. E aí eu comecei a responder e eu comecei a gostar dessa troca com os jovens, de tirar essas dúvidas. E entrei na educação, fui professor durante quase 8 anos, né? O que me derrubou foi trabalhar com crianças, porque eu fui trabalhar numa escola cuja diretora tinha pavio curto. Eu tenho um problema de saúde, né? Eu fui diagnosticado com uma doença rara chamada doença de von Willebrand, que ela é uma coagulopatia e ela se manifesta de uma forma diferente em cada pessoa. No meu caso, quando eu tenho altos picos de estresse, eu tenho sangramentos, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu perco muito sangue. E aí o que que acontece? Às vezes eu me estressava, não era com as crianças, mas com os pais. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para você ter uma ideia de como o mundo hoje está defasado. Eu fui ensinar para as crianças que tinham em torno de 10 anos como se livrar de investida pedófila. E você sabe que isso é um assunto importante. Hoje em dia, os pedófilos estão em todo lugar. Seja na internet, seja na esquina, e às vezes até dentro de casa. E eu fui ensinar isso para as crianças de 10 anos. E teve mãe que achou ruim e chegou lá querendo derrubar a escola, reclamando, dizendo que não era para mim ter falado aquilo. E a diretora tinha pavio curto, veio descarregar toda a raiva dela em cima de mim. E isso me deixava cada vez mais doente. Porque eu preferia, como professor, ensinar as crianças o que era certo do que elas aprenderam que é errado como um colega da esquina. É complicado, né? Porque os pais, às vezes, eles ficam muito coniventes com assuntos que são importantes para os seus filhos, né? Então, a gente tem que orientar os filhos sobre os estranhos, se chegar alguém abordando, não parar, né? Não abrir porta para quem você não conhece. Então, tem vários temas aí, principalmente para crianças, que é muito importante você orientar de pequeno para a criança já não ter aquela inocência, né? Porque a criança tem por si a sua inocência. Mas quando é orientada de uma certa faixa etária, que já tem algum grau de entendimento, já se torna uma forma de anteceder algum tipo de situação, né? Aí já acontece também o oposto. Tem uma conhecida minha que tomou uma atitude radical. Com a filha de 4 anos de idade, ela já ensinou para a menina que não usasse saia, que não deixasse ninguém ver a calcinha dela, que não sei o quê, e botou um monte de coisa na cabeça da menina, que pirou a menina, a cabeça da menina. Entendeu? É complicado. É complicado. Você tem que saber o manejo de como passar o assunto. E com que idade. Porque senão você vai causar uma pira. Porque às vezes uma pessoa chega para uma criança, tipo, vamos supor, o homem do carrinho de pipoca. O homem do carrinho de pipoca ficou doente um dia, mandou o filho. Aí só porque o filho do homem está lá, a criança não vai comprar pipoca porque tem medo. Entendeu? E ao mesmo tempo, ensinar para a criança quais carinhos são permitidos e quais não são. Porque uma coisa que é importante falar aqui, muita gente pensa que a pedofilia às vezes é uma coisa brutal, mas não é. Começa de um carinho, sabe? Brincar de fazer cosquinha, aí a criança sente cosquinha na parte íntima, aí o pedófilo descobre, e aí vai fazendo. E a própria criança, às vezes, vai atrás do pedófilo porque quer continuar brincando. Porque para ela, no lúdico dela, é uma brincadeira. E ela só vai perceber que aquilo é errado quando ela entra na adolescência e ela sente atração para os jovens da mesma idade que ela. E aí elas se dão conta de que aquela brincadeira não era inocente. E aí muitas vezes elas já estão tão
coniventes com o pedófilo que continuam mantendo um contato, às vezes por vergonha, às vezes por se sentirem sujas, entende? Então, tudo isso mostra como, às vezes, a falta de informação para algumas coisas acaba prejudicando. E geralmente, quando alguma criança passa por uma situação dessa, quando ela cresce, ela fica com esse trauma e gera problemas psicológicos, né? Por isso que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de namoro, né? Porque elas têm medo do que pode vir, querem se resguardar de um sofrimento. E eu, assim, eu sou um eterno romântico. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, cara, você já passou por tanta coisa e você ainda continua tentando se relacionar. Porque o meu sonho ainda é casar, ter filhos. Mas a questão é encontrar uma mulher que acredite no amor verdadeiro, que acredite que nem todo homem é safado. Porque, olha só, mais uma coisa que a internet dissemina, a raparigagem. Porque nas músicas fala muito de raparigagem, de bebedeira. A maioria das músicas hoje em dia fala disso. E aí vem um ponto que é importantíssimo. A música que você escuta é como um mantra, é como uma oração. Se você fica repetindo aquilo o tempo todo, se você repete coisas boas, que nem músicas religiosas, músicas que têm uma mensagem boa, você vai atrair para sua vida coisas boas. Porque você bota no seu inconsciente, salva no seu inconsciente aquilo e você se torna aquilo que você está cantando. Mas se você canta música que só tem raparigagem, bebedeira, e trair a mulher, e passar a noite fora, e birinite, não sei o quê, o que você vai se tornar? Ô, dona Isabel, a senhora que está aqui hoje na mesa representando as mulheres, né? As mulheres já passaram uma mensagem que as mulheres são sexo frágil, que isso aí já foi quebrado, que as mulheres são muito fortes, né? Com certeza. Mas hoje as mulheres ainda tem essa situação de ser muito submissa ao homem. Algumas passam por problemas de agressão, né? É verdade. E aí se fecham, aí não passam isso, continuam sempre passando pelo aquele sufoco, não tem coragem, às vezes tem medo de o camarada matar e tal. O que é que a senhora acha dessa situação aí, dessas mulheres que passam por esse tipo de situação? E o que a senhora, como uma mulher forte, o que é que a senhora faria se fosse no seu lugar, se a senhora estivesse passando por uma situação dessa? Que é bem difícil, né? Bem, É um tema muito difícil, né? Se acontecesse comigo, eu corria atrás para me defender, procurava justiça, procurava alguém que me explicasse alguma coisa. Eu não ia morrer na praia, né? Eu tinha que procurar algo que me defendesse, que me deixasse ter coragem de denunciar, né? Porque hoje em dia eu não consigo mais ligar uma TV no jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque a pessoa só vê Sobre esse tipo morte, de situação, só morte, né? só vê É o morte feminicídio, né? Isso eu fico constrangida, né? Porque É uma situação muito delicada, né? infelizmente E tem muitas mulheres, né, Paulo, passando por essa situação, às vezes não tem coragem de denunciar o companheiro, tem medo, né? O companheiro fica jogando uma pressão psicológica é verdade. e a pessoa se fecha e não vive, né? Vive É amargurada, não tem um sentimento de felicidade, entra numa depressão, né, no isolamento. verdade. Como eu estava comentando antes de a gente começar, eu, por ajudar muito mulheres vítimas de violência, já fui vítima de ameaça de suicídio já. Porque, tipo, os caras fazem o que querem com as mulheres e quando surge alguém que quer ajudá-las, eles se sentem ameaçados. Aí, como são muito machos, aí pegam um celular e dizem assim, seu arrombado, deixa ela em paz, que o macho dela aqui sou eu.
como se ela fosse um objeto, um pertence deles, né? Teve uma história que me marcou muito, que foi de uma moça que me ligava toda madrugada chorando, porque era a hora que o algoz dela estava dormindo. E aí, tipo, aí o que que acontece? Eu ia encorajando ela a denunciar ele. Ele não deixava ela botar a cabeça nem para fora da janela. Era cárcere privado. E aí, entre a primeira ligação dela até a gente trocar um abraço e ela poder me agradecer ao vivo, durou 5 anos essa história. Porque eu encorajei ela a denunciar, ela denunciou, e depois conseguiu se recuperar. Porque, infelizmente, muitas vezes essas mulheres se submetem a isso porque nutrem um sentimento pelo homem a ponto de não respeitarem seus próprios valores. E eu acho que amor nenhum, seja sentimento qual for, deve você pensar em tirar sua própria liberdade, quiçá a sua vida. Mas você perder sua liberdade, a liberdade é a coisa mais valiosa que tem. Ô Paulo, voltando para a questão dos problemas psicológicos, né? Que vamos falar da depressão, vamos falar da ansiedade. No seu ponto de vista, como é que a sociedade enxerga essas pessoas que passam por esse tipo de problema? Você acha que a sociedade acha que é uma doença ou que é frescura? Aí você tocou num ponto muito importante. As pessoas hoje em dia ainda estão muito desinformadas sobre a depressão, né? Muitas vezes é preciso que... Eu já tive casos em que eu tive que conversar com a família inteira para a família entender que aquela pessoa tem uma depressão, da onde vem uma depressão. Porque às vezes a depressão não é a falta de algo, mas a pessoa se sentir... não se sente valorizada, às vezes ela não se sente em liberdade, mesmo tendo tudo. Porque às vezes você tem tudo no lado material. Porque se fosse assim, não existiria artista com depressão, não existiria gente rica com depressão. Então, muitas vezes as pessoas se sentem incompletas. E o maior erro das pessoas é justamente querer dominar. Eu até trouxe aqui uma fala de uma psicóloga muito, muito famosa na internet, chamada Tiziana Paiva, que ela diz o seguinte: um dos maiores erros ao cuidar de alguém depressivo é pensar, de uma pessoa que pensa em se suicidar, é tentar tomar o controle da vida da pessoa depressiva. Um bom terapeuta ou uma boa pessoa que quer ajudar de fato, que quer agir, tem que agir como um instrutor quando a pessoa vai aprender a dirigir, Autoescola. autoescola, tem que deixar a pessoa na direção e você ser o condutor. Você Orientar, ser né? o orientador. Você pode orientar, você pode dar conselhos, você pode estar ali guiando a pessoa, mas quem tem que estar guiando a própria vida é a própria pessoa. Porque senão, em vez de você estar ajudando, você está piorando, está afundando mais ainda a pessoa. É complicado esse entendimento da sociedade para essas pessoas, porque se diz, vai no médico, o médico faz um raio-x, aí quebrou um osso, tal, ali você está vendo que o osso está quebrado, né? Mas a depressão, mais a ansiedade, são doenças que você não consegue visualizar. Uhum. Então, muitas vezes, isso é desconsiderado porque não se vê. Mas a pessoa que está passando está sentindo. É um sentimento, né? Que o outro passa. Então, quando não é com você, você vê de um jeito. Quando é com o outro, você vê de outro jeito. Então, assim, são temas muito importantes para a gente estar falando aqui. E para que a sociedade saiba que a gente tem que saber interpretar sempre de uma forma mais acolhedora, né? Uma forma com mais carinho, e aconselhar essas pessoas não julgar, né? Porque quando a pessoa já está doente e você vai julgar, você piora a situação daquela pessoa. E assim, eu vou tocar num assunto polêmico, que tem 2 assuntos polêmicos que eu preciso falar aqui hoje antes dessa entrevista acabar. E o primeiro deles é que, assim,
Muita gente pergunta para mim por que eu não vou muito com a cara de psiquiatras. Psiquiatras, né? Porque, assim, eu gosto mais de terapeutas, eu gosto mais de psicólogos, eu gosto mais de pessoas que conversam. O psiquiatra geralmente só está ali prescrevendo, mal levanta a cabeça, empurra o remédio para você e nem conhece o teu histórico. E eu passei por uma situação que foi terrível no começo do ano passado. Uma terapeuta que não sabia do meu histórico me passou um remédio que, meu irmão, eu pensei que eu ia parar no ITA, porque eu só usei ele durante 2 meses, no começo do ano. E esse remédio mudou tudo na minha vida, a minha percepção de tudo, até de temperatura. Eu tomava 6, 7 banhos por dia, porque eu sentia um calor fora do comum. As pessoas diziam uma coisa, eu distorcia o que a pessoa estava falando. Eu estava completamente fora da realidade por causa desse remédio. E aí, quando eu caí em mim, que todos aqueles sintomas malucos, aquela loucura toda, era por causa do remédio, eu disse, eu vou parar. Parei, e com pouco tempo depois eu comecei a voltar ao meu comportamento normal. Porque tinha gente que dizia, Paulo, eu não estou te reconhecendo mais. Como é que é isso? Como é que você mudou tão rápido? Mas é porque o medicamento, ele age direto no seu cérebro de uma forma que se o seu organismo não absorver, você não for a dose certa para você, por isso é que é preciso ter um acompanhamento antes de passar qualquer medicamento. Se o seu corpo não absorver aquele remédio daquela forma, você pode realmente ter altas pirações, digamos assim, né? Pensamentos. É por isso que muita gente recorre à droga, porque naquele efeito da droga, ela tá fora de si, ela tá vivendo a brisa, ela tá, sabe? Aí quando cai em si de novo, aí vem a dor da vida real. Ô, Paulo, a gente tá chegando próximo do nosso horário, Uhum. mas qual o tema que faltou você falar aí? Que você falou que era 2 temas. Assim, Fala. terminar com uma bomba agora, né? Porque, principalmente para a juventude aí, porque as pessoas têm que saber escolher quem são seus ídolos, né? Separar quem é o artista e o que é que o artista faz na vida real. Porque hoje em dia está na moda essa tal da lei do cancelamento, né? Que eu acho ridículo. Eu acho ridículo. Porque as pessoas dizem, o artista está aí para entreter. Sim, o artista está aí para entreter. A obrigação do artista é entreter, mas não educar. Teve até uma pessoa que disse para mim, você está errado, o artista tem que servir de exemplo. Não, o artista não precisa servir de exemplo, não. Contanto que a música dele não induza a drogas, ao álcool, a nada depravado, né? O artista não tem a obrigação de educar ninguém. Então as pessoas às vezes escolhem os ídolos errados porque não sabem separar o CNPJ do CPF, pessoa física e pessoa jurídica. Porque, por exemplo, o artista tem uma vida boa, uma vida canta músicas boas, tem um sucesso legal, aí faz uma besteira na vida pessoal, aí vamos cancelar porque ele fez uma besteira na vida pessoal. A vida pessoal já diz, é pessoal. Aí tem a polêmica, porque os que vivem se alimentando da fofoca é que vão ganhar, porque as páginas de fofoca vão bombar, porque esse cara não traiu a esposa, porque esse cara não fez aquilo, e destrói uma carreira brilhante por causa de erros da vida pessoal. É verdade. Eu vou dar um exemplo, e aí é que eu vou botar fogo na lenha mesmo. Que aí muita gente ou vai me aplaudir ou vai me excomungar aqui. Eu sou fã de Michael Jackson. O que a mídia sempre propagou sobre ele? Que ele era pedófilo, que ele era um predador sexual, que Neverland foi construída para atrair as criancinhas para o recanto dele. Só que Michael Jackson, e eu vou dizer uma informação que só quem é fã de verdade conhece, entrou para o Guinness Book
como o artista que mais ajudou obra de caridade no mundo. No mundo. Tanto é que quando ele veio para o Brasil gravar com o Olodum, quando ele foi para a favela gravar aquele videoclipe, ele ajudou todas as comunidades. O Olodum e a comunidade Dona Marta, onde ele gravou o clipe. Ele ia para os hospitais, ele deixava dinheiro para reforma, dava dinheiro para as crianças. Por isso que dizem que ele morreu falido. Porque boa parte do dinheiro dele ele deixava para obras de caridade. Já aconteceu dele chegar para fazer um show em um determinado país e o hospital está caindo aos pedaços e ele dizer: eu só faço show aqui se esse hospital for reformado. E o prefeito ficar de cabelos em pé ali, porque tinha que mostrar para a equipe dele que estava fazendo alguma coisa em prol daquela entidade para poder ele fazer o show. E até teve um caso de um menininho chamado Bela Farcos, que o menino já tinha sido renegado pelos médicos, já tinha dito que ele só tinha poucos meses de vida. E o menino tinha um problema de fígado. O Michael pagou a cirurgia de fígado do menino e hoje em dia ele está aí, adulto, casado, tendo filhos. Mas isso aí dá dinheiro? Isso vem de jornal? Isso dá like em jornal de fofoca? Não dá. Por isso muita gente não conhece isso, não sabe disso. Ô Paulo, eu queria que você falasse, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né, sobre o que você busca alcançar com esse seu projeto, né, e qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nessa situação aí, com isolamento, que não estão se interagindo. Então fala para a gente aí a mensagem do seu projeto para que chegue nessas pessoas. Bom, assim, desde o começo, desde que esse projeto foi criado, sempre o objetivo foi de deixar o legado, sabe? Tanto é que até hoje eu tenho essa preocupação, sabe? Será que se eu morrer hoje, Deus o livre, claro, mas se eu morrer hoje, será que vai ter alguém que vai se preocupar em levar esse legado, de continuar se preocupando, de continuar usando a arte de forma positiva? Porque muita gente só está preocupada em ganhar dinheiro, em fazer shows vazios de sentido, para fazer o povo rir, às vezes com piadas até ofensivas. E assim, é bom se preocupar com o futuro, por isso eu estou focando muito em jovens, juventude. Jovens que queiram recuperar a vida social, porque a partir de uma banda se reúne para tocar, eles estão tendo uma vida social. Um grupo de teatro se reúne para ensaiar, eles estão tendo uma vida social. Não só a escola, mas algo que seja prazeroso para eles, que seja proposto por eles. Então, é importante que o legado do Arte e Transformação fique nessas ações, as pessoas pensarem no amanhã, né? Porque se hoje em dia a juventude já está viciada em redes sociais, tendo dificuldade na escola e no emprego, como é que vai ser os filhos desses jovens? Como é que vai ser o futuro de aí em diante? Então, eu sou pretensioso. Eu quero ser eterno. Enquanto tiver uma pessoa viva que se lembre do Arte e Transformação, eu vou estar ali. Exemplo bem simples é de uma moça que eu ajudei, que ela queria se matar, e que ela tem 2 filhas. Enquanto essas 2 filhas dela, que agora estão entrando na adolescência, se lembrarem que um rapaz chamado Paulo, do Projeto Arte e Transformação, impediu que a mãe dela se matasse, eu vou estar vivo nelas. Então, essa questão, deixar um legado bom. Porque muita gente hoje em dia só quer viver, ganhar seu dinheiro, gastar seu dinheiro e foi-se. E não se preocupa com o depois. O que vai deixar. É isso aí. Estou vendo que você tem aí os seus, né, patrocinadores. Você quer dar os agradecimentos, deixar os agradecimentos para a gente finalizar? Vou deixar logo antes que eu me esqueça, porque sem esse pessoal eu não poderia
continuar o projeto, né? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jamerson, que não pôde estar aqui. Ele é RH de um hospital lá em Junqueiro. Para a minha querida Lauane, que é uma pessoa que foi muito importante para esse projeto e que ainda continua sendo. A minha querida Nanda, a minha querida Verinha das Tamancas, que é assim que ela é conhecida, minha querida Deni Jéssica, meu querido Jodson, né? Que são pessoas da minha equipe, o Wellington, todas essas pessoas que hoje em dia ainda acreditam no projeto, Beck, que eu espero que um dia volte para o projeto. A minha eterna gratidão a vocês por tudo que vocês fizeram e fazem por esse projeto. E também não poderia deixar de agradecer à Funerária São Francisco, na pessoa do Cacau, né? Que o nome dele é Carlos, mas a gente chama de Cacau. Funerária São Francisco, eu recomendo. Patrocina a gente há muitos anos. A Toque Vídeo, na pessoa do desculpa. Fugiu a mente agora, né? Uhum. O Léo, pronto, o Léo do Toque Vídeo, né? Que ele sempre ajuda a gente. É uma pessoa maravilhosa também, e eu conheço há muitos anos. A Eletro Rádio Gomes, que a gente sempre compra nosso equipamento de som lá, nossos microfones, tudo que a gente precisa para os nossos shows. A Eletro Rádio Gomes, né? A eletrônica do Dedé. Ele pode ter se ido, mas aí é uma pessoa que soube deixar o seu legado. Né? A Ziprax, né? A eletrônica, que é ali perto da Eletro Rádio Gomes, também é uma loja que tem muitas variedades, né? Muitas variedades de importados, de novidades. Corre lá para ver. A Master Media também é uma loja muito legal. Eu esqueci o nome daquela avenida ali, perto do cemitério. Rio Doce, né? Expedicionários. A Master Media também ajuda muito a gente, né? E também não podemos esquecer a Cláudio Decor, né? Que também é um pessoal que tem muito carinho pela gente durante muito tempo, que é da Antonieta, que ela também conheceu, que também foi do banco, né? Então, essas pessoas são pessoas importantíssimas para o nosso projeto, né? E você que está nos assistindo, quiser ajudar, seja com qualquer valor, não faz tanto a importância o valor, mas a sua vontade de querer ajudar. Porque se você der R$10 para pagar um Uber, se você garantir um lanche, você ajudou de alguma forma a gente realizar um evento, você está ajudando a resgatar vidas. Não é um evento vazio, com piadas vazias, com imoralidade, e sim um show de paz, amor e união para tentar, pelo menos tentar, transformar esse mundo num lugar melhor. Pelo menos a parte do mundo que nos corresponde. Ô Paulo, deixa aí as suas redes para justamente essas pessoas que quiserem ajudar o projeto, entrar em contato com você e alinhar isso aí com você. Deixa aí para as suas redes aí pro pessoal. Pronto. Anota aí o meu zap, 99956-5547, 99956-5547, e o Instagram é arte_transformação, né? Transformacal, né? Porque não tem mas o perfil 2, viu? _ 2. O perfil 1 a gente está tentando retomar porque ele foi atacado por hackers, e uma amiga minha que é hacker também, né? Que é bom a gente ter um hacker do lado às vezes. Uma amiga minha que é hacker, ela protegeu, mas a gente está deixando ele um pouco guardado para retomar depois, e a gente está usando o perfil 2, e aí você procura lá a gente está procurando novos talentos. Agora mesmo a gente está fechando acordo com uma banda que tem músicas autorais, que é muito bom, porque além deles serem os autores das músicas, eles executam as músicas, né?
Então, a gente vai trabalhar muito música autoral nos nossos eventos, justamente para valorizar o que é nosso. Porque tem gente que tem síndrome de vira-lata e só valoriza o que é de fora, né? Para você ver, vem um artista gringo, é um palco enorme, com melhor som, melhor microfone. Quando vem um artista da terra, eles dão qualquer coisa. A mesma coisa a gente vê aqui em Arapiraca. Basta vir um Zezé de Camargo, um Alok, a estrutura que a prefeitura daqui dá para eles. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ô, dona Isabel, o que é que a senhora achou do nosso bate-papo? Achei maravilhoso. Ficou mais relaxada, ficou mais tranquila? É Então, bom porque todo mundo sabe a vida que o Paulo leva, ajudando todos, né? Porque ele não ajuda só a ele, né? Ele ajuda a todos que tá precisando. Eu já tive gente na minha família sobre depressão, né? E graças a Deus o Paulo conversou muito com minha filha, minha sobrinha, que hoje estão tranquilas, graças a Graças Deus. a Deus. É. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, muito bom, muito produtivo. Quero agradecer de coração a você, meu amigo Paulo. Quero agradecer também a senhora. Aqui focar de novo Dona aqui o nosso Isabel, cartaz, dá um close aqui. né? Então, aqui está o seu projeto, né? A queda de um meme star. Isso. Né? A maior Provavelmente comédia musical do ano. em março nós iremos ter um teaser dele aí para poder já apimentar mais, para deixar o povo curioso. E quando a gente tiver com tudo nos trinques, como diz, a gente vai estrear. E a gente quer estrear no Teatro do SESC. Se Deus quiser, a gente Pronto, consegue. e eu vou estar lá cobrindo, fazendo essa cobertura lá, se você me der essa honra. Darei sim, com certeza. Tá lá fazendo a Já cobertura. está cedida. Né? E eu agradeço a vocês e vou finalizando nosso podcast, mas antes, pedir para que vocês me sigam lá no YouTube, professor André Galindo, continue dando o like, deixando o like, fortalecendo o nosso canal e também continue conosco aqui no Instagram, André J. Galindo, para que a gente continue fazendo esse trabalho, trazendo essas pessoas maravilhosas para falar dos seus projetos e contar um pouquinho da sua vida aqui para a gente. E vamos finalizando mais um podcast e agradeço a todos vocês. Até mais.